nesse sentido, nós precisamos nos entender, certo? Essa que é o grande desafio, é entender quem eu sou. Se a pessoa ela é mais quieta, se ela é mais expansiva, se ela é mais receptiva, se a pessoa ela tem a questão de uma visão mais ampla, ou se ela foca em determinados ministérios, se ela é mais explosiva, em vários sentidos, ou ela é mais reservada, se ela é mais pensante, ou ela é mais ativa. O que Deus quer dentro da igreja é que todas essas personalidades, todos esses temperamentos estejam sendo usados de forma harmônica e não de uma forma, como é que se diz ainda, não é unilateral, mas de uma forma homogênea, tá? E aí aqui que está a grande beleza. Já pensou se a música fosse tudo do mesmo jeito, com a mesma nota, né? O samba de uma nota só, né? Que graça iria ter? Então, a beleza de Deus é pegar os 4 temperamentos, as 16 personalidades dessa coisa toda, usar pessoas com os dons que ele vai estar distribuindo. E aí cada um vai para um lado, cada um vai fazer algum tipo de coisa que é uma peça na engrenagem desse grande relógio suíço que Deus cria. Se todo mundo for a mesma coisa, a coisa de ser tudo muito uniforme não vem de Deus. Deus, ele é glorificado aonde? Na multiplicidade, nas diferenças, quando as coisas vão harmoniosas na diferença. Por isso que nós vamos trabalhar temperamentos e depois vamos para as personalidades. E vocês vão ver, quando nós fizermos esse das personalidades, aí vocês vão começar a entender algumas coisas de você e da sua família. Então é por isso que aquele pessoal lá, as coisas vão se tornando claras. E aí não é para eu julgar, é para eu entender e poder pensar maneiras de como trabalhar com essas outras pessoas. E esse de personalidades, para terminar, Rony, que eu já estou falando demais, tu já está aí ansiosa para falar também, né? Sim. Quando se fala estamos falando de temperamento, sempre lembramos al apóstol Pedro, como era ele impulsivo, la orelha del cara y olíamos que él era, cuando Jesús falou, hey, tengo que morir, no te acontece tal cosa. Então vemos como era él, se fala mucho de él, pues, su temperamento era muito... Sim, exatamente. E a gente vai ver cada grandes personagens bíblicos, nós vamos trazer alguns aqui, como eles eram diferentes, e mesmo assim Deus colocou, pensa assim, aqueles 12 discípulos, era tudo um para um lado, um para o outro, um pensava uma coisa, pensava outra, porque vai influenciar temperamento e essa questão da personalidade. Personalidade, para vocês terem uma ideia, isso nós vamos trazer para vocês, é como nos Estados Unidos eles fazem testes de personalidade em altos escalões para saber se o cara que tá entrando, ele vai poder trabalhar em qual equipe, tá? Eles não simplesmente largam o cara lá e pronto, porque às vezes ele não vai produzir tão bem. Às vezes nessa equipe já tem 2 ou 3 caras que têm a mesma personalidade que ele e não vai ter um complemento. Então eles direcionam nos altos escalões em empresas americanas para a produtividade. Se nós pararmos para olhar para a questão da igreja, não que a gente está pensando em produtividade, dinheiro, coisa desse tipo, mas para o reino, seria interessante nós sabermos onde que eu posso me encaixar num grupo maior. Porque o legal é você ter gente de várias visões ou de várias maneiras de interpretar alguma coisa e poder trazer algo mais rico do que se todo mundo pensar do mesmo jeito, né? Alguém disse que a unanimidade é burra. E é verdade. A unanimidade é burra. Quando todo mundo está pensando a mesma coisa, alguma coisa está errada ali, né? Você vai dizer, não, mas peraí, mas isso aqui não seria legal, aquilo lá. Não que você tem que seguir, né? Senão vai virar uma confusão. Mas de repente alguém o geral vai dizer, não, mas espera aí, isso aqui eu acho que você olha, puxa, eu não tinha pensado por esse lado aqui. Isso aqui a gente pode agregar. Aí vem um outro que é mais, né? Não, então deixa que eu faço isso aqui, mas alguém teve que pensar. Se você deixar para o cara que vou fazer tudo, para ele pensar, não vai dar certo. E se você deixar para o cara que pensa fazer, não vai dar certo. Por isso que eu sempre digo, tem que ser Leialdo e Rony. Não, peraí, a Rony pensa, ela executa, ela... Não.
Eu apoio, eu só apoio, vai, faz. Sim. A gente vê isso muito, a gente vê muito isso na família, né? Nos casais, geralmente. Você vai falar que minha mãe ela era mais durona, ela era mandona, ela que fazia tudo, né? E meu pai só dizia sim, senhora, né? É sábio, né? Eu pedi a mulher certa para Deus. Deus me ouviu e agora ela está sempre certa e eu sempre errado. Né? É isso daí, gente. Eu pedi a pessoa certa. Geraldinho também pediu certo. Ela está sempre certa, Geraldo, você está sempre errado. Né? Mas é muito interessante que eu sempre vi as pessoas dizerem para mim assim: você não pode ser assim. Você não pode ser assim. Você não pode fazer desse jeito. Você não pode ser assim. A minha mãe também diz: não pode ser assim. Não pode ser assim. Na igreja é a mesma coisa. Não pode ser assim. Gente, quando as minhas filhas nasceram, principalmente quando a mais velha nasceu, que ela nasceu uma cópia do layout do temperamento, eu olhei assim e falei: não pode ser. Não pode ser verdade uma coisa dessa. Eu nunca pensei que a gente nascesse com aquilo. Eu pensei que a gente era influenciado, sabe? Influenciado pela família, pela cultura, pelos costumes que a gente tem, sabe? De uma família ser mais barulhenta, de uma família ser mais calma. Eu pensei que a gente era influenciado e daí você ia se tornando aquilo. Até que a Vanessa nasceu. E ninguém tinha feito nada. Ela começou a caminhar, começou a falar e era layout versão feminina, com a minha cara. E eu fiquei assim, quando eu percebi que a gente nasce assim, eu parei de dizer para as pessoas que elas não podiam ser como elas eram. Você pode mudar o seu caráter, você pode mudar o seu comportamento, você pode abandonar aquilo que é errado, entende? Mas você pode corrigir algumas coisas e você deixar o Espírito de Deus entrar, trabalhar, purificar, transformar algumas coisas. Mas aquela essência, ela permanece. E aí o legal é conseguir encontrar isso para fazer aquilo virar a seu favor. Fazer aquilo virar em prol do reino também. Então, não está para dizer para alguém que você não pode ser assim. Eu não posso pegar um sanguíneo e dizer você não pode falar. A mordácia é mais fácil. Ou você pegar um colérico e dizer para o colérico, não, você pegar um melancólico e dizer você tem que fazer festa, você tem que fazer barulho. Não. Ele não vai, ele vai fazer besteira. É assim, ó. É melhor não fazer. Né? O engraçado é que a maioria dos roqueiros tem temperamento ou melancólico ou fleumático. Que são 4, tá? Colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Tá? Eles foram comparados aos 4 elementos: fogo, ar, água e terra. Vou explicar mais ou menos assim. Eu vou dar um resumão e depois a gente vai falar melhor, só para vocês já terem uma ideia, assim, tá? O sanguíneo é o Pedro da Bíblia, ou é aquele irmão que chega na igreja, ele tem uma coisa que atrai as pessoas, ele é cativante por si só, ele nasceu assim, ele não faz nada, as pessoas gostam dele, ele começa a falar, as pessoas ficam em volta, ele tem facilidade para fazer amizade, não quer dizer que ele não seja tímido. Isso é a personalidade, a gente vai ver depois, tá? Mas assim, ele é falante, ele é simpático, ele faz barulho. Né? Sabe que a pessoa que você se encanta na primeira, o cara te cativa, você olha assim e... Poxa. Oi? E você pedir para essa pessoa ficar quieta é dar um castigo para ela, porque ela precisa falar. Eu já identifiquei uma. Vem aqui na frente, por favor, nós vamos dar um exemplo. Essa pessoa não pode ficar quieta, é contra a natureza dela. Se ela está quieta, pode ter certeza, é anestesia geral, alguma coisa assim. Porque senão, até dormindo, a pessoa é agitada. Ela fala dormindo. Fala dormindo, agitada, os sonhos são aquelas coisas malucas e tal.
É isso aí. E a pessoa empolgada, ela se empolga rápido e logo ela cansou, ela não quer mais. Eu já não quero mais. Pessoa Valentina? É, assim, Tipo, Valentina deixa eu colocar aqui o nome. Pedrita, né? Detectou? A Valentina. Não, sim. Tá? Então, esse é um resuminho, bem resumido, depois a gente vai falar melhor. Esse é o sanguíneo. O colérico, assim, isso está meio relacionado com o humor também, tá? Porque o sanguíneo, ele tem esse humor, assim, sabe, mais contagiante, mais eufórico e tal. É o sanguíneo, é o sangue, né? É. Muito sangue. E ele está ligado com fogo. Não, mito. O sanguíneo está ligado com ar. O sanguíneo está ligado com ar. E aí o sanguíneo, ele começa a falar. Peraí que eu vou respirar. Só um pouquinho. E, sabe, ele perde o ar. São pessoas que têm problema de respiração. Muitos têm problemas de asma. Inclusive, Comprovadamente. é interessante que os temperamentos têm a ver com Algumas doenças. Você vai ver que a gente vai falar um pouquinho mais. O sanguíneo é problema respiratório, sistema respiratório. Por quê? Tá sempre assim, né? É aquela coisa assim. É assim, a imunidade baixou, pegou o sistema respiratório. A maioria deles tem problema com asma, alguma alergia, rinite, sabe? Essas coisas assim. Isso daí é o sanguíneo, é o basicão, tá? Depois eu explico mais. A gente está descrevendo a nossa filha, né? Que é. Seu marido. Não, gente, a gente não está falando de ninguém aqui. Nós estamos falando da nossa filha, Raíssa, A que ela Raíssa é é assim. isso. Fazem planos, muitos planos, com detalhes, e vamos. Quando chegou na esquina, puxa vida, eu já cansei. Vamos fazer o resto amanhã. Meu cachorro é assim também. Começa a correr para brincar, dá 2 voltas, aí ele já deita no chão. Eu falei, pô, até meu cachorro. Tá? E aí está relacionado com ar, está relacionado com respiração. Sabe que o Bruno, toda vez que eu aprendi no primeiro ano de namoro, já 12 anos atrás, nunca mais caí nessa, né? Muito entusiasmo, muita empolgação na nossa primeira viagem e tal. 2 dias antes ele mudou tudo. Então hoje ele fala assim, nossa, a gente combina que não se entusiasma. Eu vou frustrar, né? É óbvio que eu não vou me entusiasmar, deixa acontecer. Aí eu vou acreditar, porque é exatamente isso. Então, mas pensei melhor, não acredito. Mas ele consegue botar fogo nos outros. Ele consegue energizar, ele consegue assim, pegar quem estava desanimado e botar ânimo, ele consegue mobilizar as pessoas, sabe? Assim, até aquele mais apático, assim, ele se anima para participar de alguma coisa. Esse é o sanguíneo. Vamos tá? concluir. Vamos fazer o colérico. O colérico é aquele camarada, assim, menos simpático, muito mandão. Ele costuma fazer muitas coisas, o negócio dele é fazer. Tchau. O pessoal começou a planejar um negócio, ele já fala, não, mas a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, é só fazer, no vocabulário só tem fazer. Sabe? É fazer. O plano não está pronto, a ideia só começou e ele já está lá na coisa do fazer. Ele é muito autoritário, geralmente. Ele não é assim muito jeitoso para falar, porque ele não vem perguntar se você pode, né? Assim. Boca de sacola. Assim. E a gente às vezes acaba, porque eu também sou, tá? A gente não é muito simpático para falar, e mesmo que o coração seja o melhor do mundo, a gente arruma mais inimigo do que amigo, porque as pessoas te interpretam mal, elas não entenderam que você veio de boa intenção, que você tem uma boa ideia, que você está disposto a fazer, elas só veem que você chegou metralhando, não perguntando, falando muito direto. A gente não sabe dar jeitinho para falar para as pessoas. Se você pisou no meu pé, eu não vou dizer, ai, tá doendo. Eu vou dizer, tira o pé de cima que tá doendo. Esse final de semana nós estávamos em Joinville, fomos visitar uma igreja e aí conversando com um casal amigo nosso, né? E aí estava uma situação lá, vamos assim dizer, que necessitava de um acompanhamento. E aí estava eu, a Rony e uma pessoa, né, desse nosso amigo. Daqui a pouco
A gente só, eu com todo jeito, tentando, né, assim, pegar a pessoa. Eu jogo tarrafa, né? O que a Rony fez? Sabe aqueles baleeiros que tinha aqueles arpão assim? A Rony só pegou, mirou assim na pessoa assim. Pum, e o cara. Ele é meu amigo já, a gente há uns 30 anos. Ele olhou pra mim e falou: pô, Rony, direto na jugular. Eu ia levantar e ia embora, não tinha mais nada pra fazer ali. A Rony simplesmente explodiu, sabe? Ela não detonou. Ela jogou o troço e arrebentou com tudo. A gente tem muita dificuldade de falar de forma jeitosa. A gente se esforça, viu? A gente tenta. A gente tenta. A gente até acredita que tá fazendo. A gente acredita porque a gente já mudou, eu já melhorei, eu já fui pior. Nossa, muito boa, não sabia nada, você tava destroçada. Vai dar certo. Não, eu olho pra Rony e ela diz assim, mas eu fui jeitosa. Igual o elefante. Mas eu fui. Porque eu não saí correndo que nem o elefante, eu fui caminhando. Vai, pro próximo, vai. Mas assim, então esse é cara, A gente vai trabalhar. Não, mas eu posso falar, o sanguíneo é o Pedro, o colérico é o Paulo. Paulo. Gente. Paulo ganhou o nome profético. Simples, o cara foi apedrejado à morte, foi jogado do lado de fora da cidade, o que ele faz? Levanta, bate o pó e volta para dentro da cidade. Tipicamente do colérico. O colérico não se rende, sabe? O colérico, ele é assim, quando ele colocou uma coisa na cabeça, ele entendeu o que é aquilo, ele não desiste, ele não precisa de estímulo. O colérico e o sanguíneo são pessoas que não precisam de estímulos para começar alguma coisa. O colérico, ele precisa de um estímulo para parar. De um freio. Ele é o único dos 4 que precisa de um estímulo para parar. Os outros eles vão parando sozinhos, mas o colérico você tem que convencer ele que Deus chega, tem que parar, não está dando, sabe? Já foi, já alcançou o objetivo, vamos trocar. Já desmembrou toda a pessoa e ela continua lá, né? Tirando os dentes. Ele é. Eu não lembro qual que ele é agora, deixa eu ver. Deixa eu me lembrar aqui qual dos 4 elementos que ele é. Peraí. Fogo. É fogo. Ah, né? Total, né? Mas sabe qual é o problema do colérico de saúde? Músculo. O colérico é a pessoa mais tensa que existe. Ele está sempre com a musculatura assim, sabe? Com o músculo também assim. Extremamente rígido. São pessoas extremamente disciplinadas. O colérico é o mais disciplinado de todos eles. Serve muito bem para trabalhar no exército. Bate nele mesmo, né? A gente bate na gente mesmo se for preciso. O nosso maior problema sempre é muscular. Isso daqui, né? Muita dor de cabeça, sobe daqui para cá, essas coisas assim. O nosso próximo aqui... Se você é casado com uma colérica, você também vai ter dor de cabeça. Sim, né? Aí começam as tensões musculares também. Mas não significa que você é colérica. É que você é casado com uma colérica. E ela não te dá paz. Vou falar o dele agora, ele é fleumático. O fleumático, Que novidade! O fleumático é aquele cara que ele planeja muito bem, ele pensa muito, ele é organizado, ele é bem... Só que ele também ele é bem pra dentro, assim, né? Tá, chega também, né? Ele é pra dentro, é uma pessoa, tudo ele faz dentro dele, né? Ele é diferente do colérico, que o negócio é fazer, o fleumático, o negócio é pensar. É o cérebro, tá? Né? Assim, é muito legal casar com um fleumático, porque ele pensa, e o colérico chega, escuta o que ele pensa e fala: isso não vai dar certo, isso aqui vai dar errado, esse plano aqui eu não gostei, esse daqui eu não vou fazer, vamos reformular, vamos fazer assim. Não vai dar certo, não vai dar certo. Eles fazem uns planos muito detalhados demais para um colérico, né? Mas o nós não somos os psicopatas assassinos. Não. A gente só planeja. Seu colérico vai
O colérico é assim, ó, gente, Não, você o não, colérico- não, desculpa, o fleumático, você não sabe o que passa dentro da cabeça dele. Só vaza o que ele deixar, né, geralmente. Ele pode estar morrendo de raiva por dentro, que o sanguíneo já disse tudo e o fleumático já está o colérico já está socando e o fleumático está lá. Bate, isso, vai batendo, isso, não, tá. Mas por dentro ele está horrível, não vaza. Aí você dá um presente para ele. Era coisa que ele queria ganhar já há uns 10 anos. Você dá um presente para ele, o que ele faz? Legal. Super empolgado. Sim, você pensou, eu errei, não é isso? Mas Mas eu disse que é legal, não disse que é ruim. Legal, ué. Né? É. Não é meio frustrante? A gente se frustra, Mas é legal, mano. né? Você diz assim, ó. Ok? Dos 4 temperamentos, ele é o temperamento que menos demonstra emoção. Então, eu tenho uma filha sanguínea, uma filha fleumática. Um dia, a sanguínea, pequenininha, como um bom sanguíneo, bem expressivo, assim, sabe? Chegou assim pra mim e falou: mãe, a Vanessa não tem emoção. Porque você nasce com isso, entende? E só sai o que eles deixarem. E às vezes eu ficava toda bugada com ela. Uma vez eu cheguei pra ele e perguntei: tu acha que ela tá bem? Eu não sei se ela tá bem ou se ela tá mal. Na minha cabeça não entra muito esse negócio assim, né? Minha resposta. Tá. Ela perguntou se tá bem. Ela não falou nada, mas nunca vai falar, sabe? O dia que eu percebi que realmente, ó, fazia muito tempo que eu percebi que alguma coisa não estava certa, eu perguntava: tá tudo bem? Tá. Como é que foi a aula? Boa. O que você quer comer? Não sei. Não sei. Né? Aí depois, assim, depois de um tempo que eu tava percebendo que tinha uma coisa inquietando ela, né? Eu perguntei: alguma coisa não tá bem, né? Tá acontecendo alguma coisa. Ela já tinha uns 11 anos. Ela: não. Eu falei: não, fala pra mamãe, vai direitinho, né? Eu tô vendo que alguma coisa não tá bem. Aí descontrolou geral. Aí chora, derrete. E não consegue dizer o que sente, não consegue dizer o que aconteceu direito. A coisa mais difícil para um fleumático é dizer o que sente. Né? Ele não sabe o que ele sente. Ele sente. Ele tem emoção, a gente acha que não, eles têm. Às vezes não sabe dizer o que eles sentem. Tem? Você tem um marido e uma filha, eu também. Não, mas sabe o que é o mais louco? É tu gerar uma pessoa igual a ti, né? Em versão miniatura. Acho que esse que é o louco. Sim. Né? Aí você fez, coitada da minha mãe, né? Esse é louco. Aí o... Peraí. A gente ainda tá no fleumático. Bom, eu Ainda poderia, tá no eu fleumático, poderia né? falar muito sobre fleumático, mas como eu sou fleumático, passa pro outro. o pronto fleumático, o fleumático é o ar, né? Ele é o ar. Não. Não, coração. Água, desculpa, água. Eu já falei do ar. O fleumático é a água. Sabe qual é o maior problema do fleumático? Estômago. Ele passa muito mal do estômago. Ele começa a ficar tenso, você vê que ele está tenso, ele diz que ele não está tenso, mas ele começa a ficar enjoado, daqui a pouco ele vomita, se for uma coisa um pouco mais séria, daí ele tem diarreia e mexe muito com essa parte digestiva, isso daí é o fleumático. Não, esse não é um discípulo, o fleumático é o Abraão. Só que o fleumático ele é muito persistente, né? Porque como a coisa acontece dentro dele, ele não desiste assim tão rápido, por exemplo, que nem o sanguíneo. Porque é muito bem planejado, Ele cada não precisa passo. ser parado igual o colérico, mas ele precisa de estímulo, tá? Eu digo Ele uma é coisa, um- outra coisa para você. Nunca pise no fleumático. Não tem Mude, perdão, não mude de universo. Porque a médio e longo prazo você irá descobrir o que é sofrimento. Dor. A ira verdadeira. A verdadeira ira. Mas assim, você não vai sentir nenhuma emoção enquanto você está sendo esfaqueado. Vai ser sem emoção.
Mas por Você dentro, vai ver aquela. só um sorrisinho leve, né? Por quê? Porque a emoção está sendo controlada. É. A gente vai falar sobre como esses temperamentos podem ser usados por Deus. Lá em casa, assim, quando a gente começa, né, a contar alguma coisa, ou falar, ou mesmo às vezes assim, a gente faz uma piada, né? Se ele fizer isso aqui, ó. Tá feliz? Ele riu. A Raíssa olha pra mim e fala, mãe, ele riu, tu viu, mãe? Ele riu. Ele fala assim, ó. Bom, esse daí é o nosso fleumático, isso. E o quarto é o melancólico. O melancólico, ele é a pessoa que pensa muito, mas ele não pensa no sentido de planejamento, ele pensa mais filosoficamente, sobre as coisas da vida, o sentido da vida, sobre o que aquela pessoa disse, o que aquela pessoa fez, sobre como eu tenho que me comportar. Ser ou não ser? Os filósofos geralmente são melancólicos, né? Eles têm essa coisa, eles são muito organizados, ele não gosta de ter o ambiente à volta deles bagunçado, porque parece que bagunça eles por dentro. Tem alguém rindo ali atrás, você identificou? Não mais. Então eles são extremamente organizados, assim, tudo tem o seu lugar, são muito metódicos, né? São, como é que a gente fala, perfeccionistas, tá? Deixa eu ver o que mais que ele é. O humor dele baixa muito fácil, muito frequentemente, né? A bateria social é baixa, ele é mais introvertido. É o tipo da pessoa para correr uma maratona ou uma mega maratona. O colérico é 100 metros rasos e olhe lá, né? Não, colérico não, sanguíneo. É tipo, acabou, né? O colérico ele vai um pouco mais, o fleumático ele vai correr, mas o melancólico é do tipo assim, vai longe, vai longe. Tudo que for coisa minuciosa, você pode dar para um melancólico, ele faz de forma excelente. Ele gosta de coisas detalhadas, ele é detalhista. Ele tem essa capacidade de ficar um tempão trabalhando em alguma coisa, fazendo alguma coisa. Coisa que o sanguíneo já, depois de 2 minutos não quer mais. O melancólico viu que vai demorar muito para dar resultado, ele já chama alguém para fazer no lugar dele. No colérico. O colérico logo chama alguém, ó, me substitui aqui, tá, eu tenho mais coisa para fazer. O fleumático olha e fala assim... Ele nem fala, ele tá saindo, né? Mas o melancólico, ele faz coisas que demoram, coisas que exigem concentração, perfeição, detalhe. Faz muito bem esse tipo de trabalho. Ele pode trabalhar no escritório, como, por exemplo, contabilidade, ele vai ver... Ele pode fazer... Sozinho no escritório durante 3 semanas, sem ninguém, mas você vai ver que o resultado final vai ser ótimo. Ele no não caso vai... das mulheres, adora trabalho manual, sabe? Aquelas coisinhas assim. Então... A minha irmã é melancólica, né? Assumida. E ela corrigiu meu livro. Então, Sim. Mas quando ela veio pra cá, tinha uma padaria que eu queria conhecer, levar ela pra conhecer. E botei ela no carro, cheguei lá, a padaria tava fechada. Falei, tá fechada, não. Tu não ligou, não disse pra saber se tava aberto. Tu não olhou no Google pra saber. Tu não planejou, tu não se organizou. Pensa isso na liderança da igreja, né? Você tem que ter esse tipo de gente que vai... Só que fechou aquelas duas.
O improviso. Aham. O Léo, acho que é. Ele não, o melancólico não gosta de improviso. Quem se dá bem com o improviso são o sanguíneo e o colérico, eles não têm problema com o improviso, a gente vai lá. O fleumático, ele também não gosta, mas aí ele precisa parar para pensar. E se você pressiona, olha, você quer deixar um fleumático louco, pressiona ele. Ah, ele fica louco. Isso, ele odeia a pressão. O melancólico odeia o improviso. Quer deixar ele fora de si, ele precisar improvisar um negócio, mas tem que ser bem estruturado, bem planejado. Né? Sim, o elemento dele é a terra porque ele precisa ficar firme, né? Ele fica ali. E o problema de saúde dele geralmente é alguma coisa relacionada à mente, geralmente problemas mentais. Eles têm muito problema, por exemplo, com depressão, né? Porque se a vida sai daquilo que está aqui, ou algumas coisas acontecem, eles têm as pessoas mais propensas à depressão. Sanguíneo tem. Bem assim. Aham. Ele é improviso total, né? Não importa. Tá planejado, mas posso inverter a ordem que, né? Ele é ansioso, O sanguíneo é um dos mais ansiosos, o mais ansioso que tem. E geralmente o melancólico é aquele que realmente você vai ter muito problema se você desestabilizar ele, fizer alguma coisa, porque ele tem a tendência, o lado negativo, né? A tendência de ser frio e calculista para várias coisas, para resolver os problemas também e resolver as pessoas que estão também nesse problema. Ele vai resolver. Os cristãos, eles vão tentar minimizar isso, entendeu? Mas não quer dizer que não ore, né? Mas a oração, Senhor, o Senhor viu. O Senhor lembra do que Ele me falou? Há 55 anos atrás. Lembra do que Ele fez quando a gente Lembre como Ele estragou o meu plano de fazer o passeio. lembra daquela padaria? A próxima vez você vai entrar no carro, se tu ligar na frente dela, né? Não dá nem pra dizer eu liguei. Não, liga aqui na minha frente, pra eu ter certeza. Né? Mas por quê? Porque isso passa muito aqui dentro, entendeu? Enquanto o colérico e o sanguíneo extravasam rapidamente, o melancólico geralmente é aquele que vai guardar muitas coisas e às vezes, até de certa forma, bem negativamente falando mesmo. E eu não estou dizendo que a gente colocou os lados positivos e negativos, tá? Não é que o melancólico é a pior pessoa do mundo. O colérico. Ele é a pessoa mais confiável de todos. Você pode confiar uma coisa para ele que você tem certeza que ele vai fazer, que ele vai entregar aquilo. Se você quer que um segredo seu, ou qualquer segredo, seja mantido, fale com o fleumático. Não vaza, gente, não vaza nada.
fleumático só vaza se ele quiser. Você pode pressionar, você pode torturar, você pode prometer chocolate, churrasco, o que você quiser, né? Então, se escapar, a gente pode dizer assim, ó, não é que escapou, é que quis falar. Exato. É filtrado que é entregue, entendeu? Então, às vezes é muito difícil você falar com o fleumático, se você está confrontando uma situação. Ele vai filtrar e, de uma certa forma, vai conseguir até mesmo manipular o que você está ouvindo, porque ele é muito seletivo, ele sabe fazer isso. Faz a outra pessoa falar. Exatamente. Exato. Ó, a melhor... É um perigo. Sabe qual é a profissão boa para fleumático? Espião. Porque ele não entrega nada e ele consegue puxar tudo. Hã? A cobra do Éden, a cobra do Éden, ela era fleumática, gente. O que é a briga de um sanguíneo de um fleumático, então? Oi? O que é a briga de um sanguíneo de um fleumático, então? Um sai ganhando, um sai perdendo. Não, o fleumático não fala. Não tem briga. Tu não briga tem com o briga. fleumático, tu só briga com o fleumático se ele quiser brigar contigo, porque ele não te responde, ele nem te olha, parece que tu tá falando sozinha. Aí o sanguíneo vai pra... Ele fica, problema dele, isso, o meu Briga comigo, Leal, por favor. Ele nem é tão confiável que ele não coloca aquele sorriso de Mona Lisa e é sobre isso. Agora, também tem uma coisa. Se o fleumático falar alguma coisa numa briga, morreu. Ele é cruel. Gente, que temperamento cruel. Cruel. Eu briguei com o Lealdo uma vez só. Eu fui até ele me responder, porque ele não respondeu. Eu fui até ele me responder. Ele me respondeu, eu falei, Deus, por favor, não deixa nunca mais eu brigar com ele, nunca mais. Sabe ser cruel quando quer. Porque fala o que quer, sabe? Vaza o que quer. E você não existe, você não arranca a emoção, você não arranca as coisas dele pela emoção. Para você arrancar as coisas dele pela emoção, tem que estar aqui, ó, tem que ser uma coisa que vem subindo, sabe? Quer ver o pessoal frustrado, né, esse tipo de gente? É você pedir uma resposta de uma coisa que ele não quer te dar. não. Não vai ter. estar nem na lápide. Por isso que o segredo é bom você contar, porque pode torturar a pessoa, ela não vai Pessoa entregar. ótima fazer aconselhamento. Você pode contar, assim, todo padre devia ser fleumático. Você vai lá, confessa e morre o padre. Agora fala para um sanguíneo para ver se ele já não te responde. Vai contar um negócio pro sanguíneo, ele vai dizer, para com isso, vai ter vergonha na cara. Um cara desse tamanho vai ser da sua dentro não aprendeu. Né? Fica indignado, o colérico fica indignado num instante, assim, com as coisas. Não que isso nós tenhamos passado nesse final de semana, né? A pessoa falando, eu só... Aquela história, só pegando, né? Exatamente, tudo pro dossiê. Vai tudo no dossiê. E a Rony olhou e... Pá! Eu fiquei olhando. Rony, eu tô coletando dados para depois eu fazer isso. Não, mas eu tava mais ouvindo do que falando. Assim, hoje eu vim para ouvir. Verdade, isso foi verdade. É verdade, ela ouviu bastante. Mas, só assim, bateu 3 vezes. É que a gente fica tão indignado que quando tu vai contar a história para outra pessoa, tu conta indignado. Né? A indignação, ela sai na voz. Né? O fleumático, ele fala assim, então, o melancólico, então. Então... Assim, parece que ele nem viveu aquilo, ele consegue falar assim numa coisa contínua, né? O sanguíneo, ele chega, sabe, eu tenho uma coisa para te contar. E ele conta tanto detalhe, que tu não sabe qual que era a história. O fleumático é naquela, assim... Morreu. Hã? E a pessoa, não, porque ele atravessou a rua, daí vinha, daí não sei o quê, e daí ele estava usando essa roupa, e aí o tênis estava furado lá no dedão do pé direito, e a meia que eu vi, ela era uma meia amarela, e sabe assim, sabe, tá, mas o que aconteceu com a pessoa? Não, peraí, deixa eu terminar de contar. Que daí passou um gato correndo, e a pessoa se assustou, e o gato, ele tinha um fio branco na testa, e sabe assim, tá, mas o que aconteceu com a pessoa? Não terminei de te contar. Esse é o sanguíneo. E aí, o que você estava falando mesmo? Hoje a Valentina chegou, ela foi gravar uma canção lá no estúdio geral. E quando ela chegou, eu estava de fone trabalhando. E ela chegou com a pessoa e entrou no picão. Ela entrou no escritório assim.
Aham. Nem tá pronto eu arrasei, nem tá pronto eu arrasei. Isso, uma coisa que o Silvio faz é que ele pensa muito bem das coisas, assim, ele faz assim, a coisa parecer maior do que é. Nunca dá para se empolgar. O fleumático não vai se empolgar com o sanguíneo, porque é um troço enorme. E você diz assim. Ele é otimista. Ele é bem Ele otimista. sabe que eu fiz com o quê? Omelete. Eu falo pra minha mãe, aí ela, meu Deus, não foi? Sabe? Eu sei como é que é, eu tenho uma lá em casa, assim. Então quem é melancólico? O personagem do melancólico é o Moisés. Constante, paciente, organizado, conseguiu pegar um povo daquele tamanho todo bagunçado, levou os caras por 40 anos, suportou, escreveu todas as leis, estava lá para construir o tabernáculo, com aquele monte de detalhe, fez a coisa funcionar. Também quando ele perdeu a paciência, ele bateu na pedra com tanta força que não entrou na terra prometida. É o que Mas eu eles disse. perdem a paciência, É o que eu sim. digo, ó. O melancólico, você tem que cuidar. Nem a pedra se salvou do melancólico. Então, Sim. Mas você pode dar tarefas administrativas para eles, assim, sabe? Eles são excelentes. São competentes. Agora não pede para ele evangelizar, né? Porque ele vai olhar assim, não vai dar. Tá vendo a cara daquele ali, ó? Nem vai querer me responder. Primeiro que ele nem vai querer ele sair de casa, vai achar uma desculpa do não tô bem hoje, assim, sabe? Não deu. Mas às vezes a gente se engana, dependendo da realidade que a gente vive, a gente pode pensar que tem um tipo de temperamento e na verdade ele não é o principal, ele é o secundário e dependendo do que você está vivendo, ele inverte. Depois ele, passando aquela situação na sua vida, ele volta. Isso pode acontecer, porque nós não temos só um, nós temos um que lidera. Todos nós temos características dos 4. Tá? Eu vou trazer bem direitinho para vocês, depois a gente posta no grupo as características positivas e negativas, tá? E vai ter períodos que parece que você é um, períodos que parece que você é outro, mas você tem os 4, então quando você olhar lá, você vai ver que, mas eu tenho esse. Só que tem um que ele lidera e ele lidera com uma boa vantagem, tá? Esse é o predominante. por isso que às vezes você vai ver, a gente está falando aqui do fleumático, mas você é fleumático, mas de repente você se identificou com um ponto do colérico, por exemplo. Tá? Mas é um ponto dos 10 que tem, ou dos 50 que tem, você vai se identificar com um deles. Aí a circunstância vai te levar a atuar daquela forma mais colérica ou sanguínea, ou seja o que for. Passou aquilo, volta, né, para o padrão. Agora, para trabalhar junto, sabe quem se dá bem? O sanguíneo se dá muito bem com o melancólico. Porque como o sanguíneo ele gosta de relatar as coisas em minúcias, ele se dá bem com o melancólico que é minucioso. Eles se dão muito bem. E eles se equilibram, porque um está numa ponta e o outro está na outra. E eles têm assim um jeito mais um pouco pessimista, e aonde o sanguíneo pararia, o melancólico consegue empurrar ele para frente. E o sanguíneo que não daria a partida, o melancólico que não daria a partida, o sanguíneo consegue impulsionar ele para ele. Então são dois que andam bem juntos. Assim como a gente, né, nós coléricos, damos muito bem com o fleumático. Porque o fleumático ele consegue não responder para nós, então a gente, né? Não, a gente se dá bem porque um pensa, o outro executa. E não é tão diferente, assim, não tem uma distância tão longe do outro. A gente vai muito bem entre colérico e fleumático, se dão muito bem. Porque aí o fleumático ele tem a tendência de influenciar o colérico. Às vezes manipular, assim, sabe? Ele faz a gente gostar da mesma ideia, querer fazer aquele negócio, sabe? Assim, e aí ele às vezes não tem força de vontade para fazer o negócio, a gente consegue puxar eles. Nós somos o que consegue. O colérico é o temperamento que consegue puxar o fleumático, tirar ele da estagnação e levar ele para frente. E o fleumático é o cara que consegue convencer o colérico, dizendo para ele, já deu, pode parar.
vamos fazer outra coisa. Deus, chega! Né? E em termos de personalidade, a gente se equilibra bem. Em termos de humor também, eu acho que o fleumático é o temperamento mais bem-humorado dos 4. Geralmente o fleumático é um cara humorista. Ele faz graça de tudo, ele faz piada de Líder da tudo. excursão de manhã ceia. Ele faz meme, sabe? Assim, Eu tiozão do café. ele deixa assim, a rodinha que tiver um fleumático, o pessoal tá rindo. Não é o sanguíneo que faz isso, é o fleumático. Em termos de bom humor, o sanguíneo não é tão bem-humorado assim. O sanguíneo O sanguíneo festeiro. ele sobe e desce, ele sobe e desce, sobe e desce. Ele chega e ele liga a música, tá? Mas quem faz, né, o stand-up, quem faz a animação e tal, é o fleumático. Quem bate palma é o melancólico. Quem faz a crítica é o colérico. Tá? Então, a gente vai falar de Abraão como um cara fleumático, tá? Que é o cara que começa. Deus chama justamente um cara fleumático para começar o povo dele. Depois nós vamos falar de Moisés, que é um melancólico. E Deus precisa de um melancólico para organizar, estruturar e ter paciência para ir até o fim. Davi. Depois a gente vai falar de Pedro, que é um sanguíneo, que se não fosse Pedro, ninguém teria andado sobre a água. Se não fosse Pedro, o evangelho não teria começado, porque ele é o primeiro que prega lá em Atos 2, onde o Espírito Santo desce. Então Pedro é o cara que você não precisa perguntar quem é que vai falar, ele já eu vou falar. Né? E nós vamos falar de Paulo, que é o colérico, que é o camarada que ele foi mandado... Ele expande, ele foi mandado para os gentios e Jesus diz para ele que ele precisaria sofrer em nome do evangelho, né? Não importa que você vá pregar aos reis, no nome que você sofre, padeça essas coisas e tal. E ele, como é que... Tá. Eu tenho uma missão e se eu tiver que sofrer no caminho, o que conta não é o caminho, o que conta é a missão. Então não teria nenhum outro temperamento que teria aguentado o que ele aguentou, feito o que ele fez, porque ele é a única pessoa que ele tem um objetivo e, né, pode apedrejar ele que ele levanta e volta. Então teria que ser alguém assim. Então dá para ver bem as pessoas que Deus coloca em funções específicas para tarefas específicas. Vocês vão dar um resumo? Vamos, podemos fazer um resumo escrito. Fica mais fácil, né? Tá? Deu para entender até aqui? Vocês conseguiram se identificar? Sim. Todo mundo conseguiu se identificar? Consegui? Levante a mão agora quem acha que você é colérico. Uma mão só, colérico, por favor. Não entendi, mas eu acho que... Quem acha aí que é fleumático? Não, você levantou a mão, só você não é fleumático. Então. Fleumático vai pensar, será que eu levanto a mão? O que isso vai acarretar? Quem se considera sanguíneo? Ok. O sanguíneo foi assim, né? Eu! A Valentina vai dizer, quem é sanguíneo? Eu! Já acabou. Pois é, a regra era essa, né? Sabia que o sanguíneo é a pessoa que menos gosta de fazer esporte? Não peça para um sanguíneo para ele ir para academia e tal. Eu tenho 25 minutos de treino, eu preciso dar o meu máximo, gastar o que eu tenho que gastar, dar os chutes mais fortes, mais potentes, a Valentina não tá chutando fogo. E ela quer conversar, eu quero fazer competição de ficar mais forte. Não, nunca vai ter um sanguíneo em Olimpíada e coisa assim.
Quem é melancólico aí? Sério? Sério? Eu nunca ia imaginar que determinadas mãos iriam se levantar aqui. Eles são quietinhos, o melancólico é o mais quietinho, ele vem devagar e tal, ele não faz muito barulho e tal, né? Mas o mais barulhento, assim, a gente sabe que tem um filho sanguíneo porque ele é o mais barulhento da casa, ele é o que abate a porta, o que derruba as coisas, o que chuta, o que grita e tal. O fleumático e o melancólico são os que não fazem barulho, você não vê. Quando você viu, já fez. A criança melancólica, a criança fleumática, você não sabe como é que ela fez aquilo sem fazer barulho. O gato que o diga. Quando você vê o gato já. E o colérico é aquele que bate de frente com a mãe ou o pai. Por quê? Porque eu. Mas eu não quero agora. Né? Assim, existem coisas, que nem eu falei, coisas que a gente não vai conseguir mudar. E é bom a gente entender isso para não dizer para o outro mudar aquilo também que ele não pode mudar. Existem coisas que a gente pode aperfeiçoar, coisas que a gente pode, sabe, fazer ela baixar da nossa personalidade. Ela não precisa estar em alto o tempo todo, né? Ela pode estar controlada. E isso ajuda também no convívio, né? Você saber com quem você pode confiar para essa tarefa, para aquela tarefa, para aquela outra tarefa. E uma pergunta que às vezes o pessoal fala assim, tá, mas e a obra do Espírito Santo? Né? Então, a questão é que o Espírito Santo não vai mudar o temperamento, ele vai começar a trabalhar para controlar o descontrole daquele temperamento. Né? Então, de repente, se a pessoa fala demais, é muito agitada tal, e começa a causar problemas, qual é a função e a obra do Espírito Santo? É dar aquela equilibrada, não é apagar, mas dar equilíbrio, fazer com que ela entenda que determinadas coisas não dá para fazer, ou não dá para dizer, não dá para... E vamos para os outros também, temperamentos, também você vai ver as mesmas coisas. Então, mudar o temperamento não é o ponto, mas como que esse temperamento vai ser equilibrado? Porque uma pergunta, de novo, que a gente faz, se Deus criou pessoas, se Deus criou os temperamentos e colocou na gente, por que a gente tem que ficar mudando, forçando mudar o temperamento? E aí, se Deus não faz isso, de mudar o temperamento, quem sou eu na vida do meu cônjuge para tentar mudar o jeito dele? Eu tenho que aprender a suportar, quer dizer, a conviver, né, com a pessoa e extrair dessa pessoa o melhor. Né? Então, com a Rony, por exemplo, quando eu olho assim o jeito que ela faz as coisas, eu penso, como é que eu posso utilizar ela da melhor forma para que o nosso ministério cresça? Como é que ela, olhando para mim, assim, ela já me falou algumas coisas, como é que eu vou passar coisas para ele, já que ele é a pessoa que é a comunicativa, que consegue, entre aspas, se comunicar melhor com os outros? Porque com o fleumático é assim, com o fleumático, geralmente você não vai ter muita briga, porque ele não é de confronto, ele não vai largar as coisas na sua cara e etc. Você vai enfiar a faca de outra forma, mas aí você consegue ter um pouco mais de estabilidade. Num grupo, numa reunião, né? Ele vai poder colocar equilíbrio naquilo. Ele vai poder ponderar e dizer, não, peraí, acho que isso aqui a gente tem que parar um pouquinho e ir para esse lado aqui, ouvir melhor isso daqui. Ele dá o ponto de equilíbrio. Então, como é que ela pode me influenciar do jeito dela para que eu produza melhor? Entendeu? Não é... E o grande problema que a gente vê entre os casais é que começa a briga porque é diferente e aí tenta mudar e vive uma vida de frustração e não raramente você vai ter, depois de 10, 15 anos, problemas ali. Porque se desgastaram e chega um momento que acaba. Por quê? Porque houve muito atrito. Quando você colabora, a coisa cresce. Né? Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. A Rony pode falar agora um testemunho de 5 horas sobre como é complicado isso. Né? Mas, depois que a gente conseguiu se ajustar, não é que nós não temos problemas, mas a gente se ajustou. Vocês já notaram como é que a gente trabalha aqui na frente? Né? Volta e meia a gente está fazendo isso daqui, certo? Eu jogo para ela, ela joga para mim. Por quê?
Porque eu sei o momento que eu posso largar para ela uma coisa, um determinado assunto. Agora eu também sei que quando é para contar uma história não pode ser eu, tem que ser ele, né? Porque eu sou muito objetiva para contar a história, fica sem graça. Não tem drama. Pra vocês terem uma ideia, se nós temos uma palestra e eu vejo no horário que nós temos mais 5 minutos para passar todo o conteúdo, Rony, então a sua parte, poderia compartilhar com a gente quais são os temperamentos? Ela vai olhar para vocês e vai dizer, gente, tem o colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico. Pronto, acabou. Eu vou contar uma história, eu preciso de 1 hora às vezes para fazer tudo isso. Se nós temos tempo, eu assumo. Se nós não temos muito tempo, queremos correr com a coisa, joga para ela. Entendeu? Então, dá para fazer esse tipo de jogo. Se a gente faz isso aqui na frente com vocês, dá para reproduzir de outras formas. Nós atendemos recentemente um caso bem específico em que um casal, simplesmente, eles não tiveram isso. Não houve comunicação. E foi desgastando. E simplesmente as coisas acabaram de uma forma bem trágica. Porque não conseguiram lidar. Não foi feita uma leitura, né? O marido não leu a esposa não leu o marido, e as coisas vão se degradando. De novo, não é mudar, é conseguir extrair o máximo de positivo da pessoa, que é o que o Espírito Santo quer fazer da gente. O Espírito Santo quer tirar o máximo do colérico para a obra dele. Não é uma questão que ele vai olhar assim, então ela não presta porque ela é colérica. Não, o colérico tem a sua função, fleumático, sanguíneo e etc. Tá? Então, uma coisa que a gente vê muito nas igrejas, em grupos, tentando mudar o jeito da pessoa. Não é mudar o jeito, é extrair o melhor daquilo lá e fazer com que a pessoa entenda que o Espírito Santo pode regular várias coisas dentro do temperamento dela. Perguntas? Ficou tudo bem até aqui, nesse momento? Eu tenho uma com respecto a Moisés. Moisés, ele matou um homem. Uhum. Eu acreditava que ele era colérico por essa ação que ele fez. Desculpa? Não, acho que ele estava com raiva. Não é só raiva. Quando você É só olha, raiva. ele mata, mas ele não mata simplesmente matando. Moisés matou o egípcio não porque, né, ele virou colérico no momento, né? Assim, ele matou porque a raiva subiu. E outra, provavelmente ele já está sabendo de situações de exploração do povo e tal, e aquilo vai levando ele. Chega um momento quando aquilo estoura. Quando dá o estouro, é que nem disse, a gente falou antes, né? O melancólico, quando ele quer ser vingativo, ele faz a coisa acontecer. Se fosse o sanguíneo, já esquartejava o cara, fazia um monte de torre, sabe? Ele não, ele simplesmente vai lá e mata o cara, e ele faz o quê? Enterra. Ele esconde o cadáver e foge, né? Exatamente, ele consegue manipular todo. O sanguíneo, inclusive, é pegar o cara, amarrar numa carroça, puxar pela cidade inteira, tá? Essas coisas assim. Vocês assistiram por acaso o filme Alexandre Grande? Alexandre Grande? Não. Troia. Quando ele mata o Heitor, né? O Brad Pitt, que eu não lembro agora quem é o personagem. Aquiles. Mata o Heitor, e aí mata, arrasta na carroça e precisa. Ele é muito sentimental, o sanguíneo ele é muito sentimental. Uhum. O sanguíneo ele é muito sentimental, muito dramático também, assim. Se você quer um drama, você pega um fleumático e você pega um sanguíneo. Esses dois vão fazer drama. Fantástico. Não, assim... Diz na minha cara. Ela tá Eles são funcionando. bastante sentimentais, mas Então, cada um de nós tem só um temperamento. não. Você tem pelo menos dois mais altos, né? Nós todos temos os 4, tá? Eles ficam lá assim, mas tem um bem predominante e logo depois tem um outro que ele aparece de vez em quando. É 60%, 20% e 10 né? Assim, é muito discrepante. Só que dependendo da situação,
por exemplo, ali até mesmo pegando o Moisés, pode ser que ele agiu naqueles 10% ali. Então, assim, é o geral, na vida no geral, que a gente diz que ele é esse ou esse, entendeu? Mas não que é sempre assim. Tem momentos que você vai... Por exemplo, eu tenho momentos que eu posso sim ser sanguinário. Não, sanguíneo. Tá? Mas ele consegue ser colérico, né? Quando ele resolve dar ordem pra gente. Caramba, autoritário. O quê? Autoritário. Já formulei aqui várias coisas para te dizer. Mas o colérico, ele também sabe às vezes ficar na dele, deixar a coisa passar. Então todo mundo tem, né? Não é que você é só aquilo. Ah, não, o colérico ele é só mandão. Não, ele não é só mandão. Mas dos 4 ele é o que sabe mandar mais. Ele manda melhor, ele não tem problema em mandar. O que o melancólico vai ter problema em dar ordem, o colérico não vai ter problema em dar ordem. Por isso que geralmente general, coronel, capitão, esses caras que são militares, esses caras que chegam até lá, que a gente vê, né, que eles são assim, de mandar e tal, esses caras geralmente são ou coléricos ou fleumáticos. Doutor? Um médico, acho que... médico depende, eu acho que os 4 conseguem ser, eu acho que eles vão escolher áreas diferentes, né, assim... Cada um pode ser. Eu sei que os melhores músicos são melancólicos e fleumáticos. Os melhores músicos. Desculpa, gente. É monopólio, mas tudo bem. Só que entra uma outra coisa. Nós estamos falando dos temperamentos. Quando a gente entrar na questão das personalidades, vocês vão ver que isso daqui vai não bagunçar, mas vai começar a ter algumas nuances bem características, né? Porque isso daqui, personalidades das 16, vão se infiltrar nesses 4 aqui, tá? Quando se começou esses estudos sobre tudo isso daqui, a primeira coisa que falou que foi feita, que nem disse a Rony no começo, foram lá com os gregos e tal, e então eles pegaram e sintetizaram nesses 4. Personalidades, principalmente no século XX, com Jung, ele vai desenvolver uma outra área que não pegava isso daqui, mas que vai encaixar. Então, algumas perguntas talvez que vocês vão ter daqui a pouco, né, sobre particularidades, aí não tem a ver com isso daqui, tem a ver com essa outra que a gente vai falar numa oportunidade mais adequada. O nome também ele dá muito a entender, né, de cólera, fleuma, que é aquela coisa mais do espírito, assim, da pessoa, tá? Sangue, que é o que vai e vem, né? Como o sangue é bombeado. E de melancolia, está relacionado um pouco com tristeza. A gente geralmente acha que o melancólico ele é triste, não necessariamente. Ele só é de um temperamento mais calmo, né? Então, assim, eu acho que é fácil de lembrar. Mas foi relacionado a isso. Se vocês querem ver isso daqui bem na prática, é só assistir o desenho, né? Divertidamente. Ah, sim. Você tem esses aqui bem característicos. Já depois eles vão acrescentar no 2, você vai ver outras coisas que aí começa meio que entrar esses outros pontos aqui que são personalidades, que vão influenciar, vamos assim dizer, são chavezinhas que vão ligar e desligar em cada um desses aqui. Eu falei, por exemplo, né, de trabalho, né, que o colérico dá muito bem para a área militar. O fleumático dá muito bem na área de diplomacia, porque só vaza dele o que ele quiser. Então, os diplomatas, os grandes diplomatas são melancólicos. O sanguíneo, ele... Fleumático. Hã? Fleumático. Fleumático, eu estou trocando isso pra gente. O sanguíneo, sabe aquela enfermeira do hospital querida que todo mundo ama, ou aquela professora que as crianças saem correndo para ela? É essa daqui. Ela se dá muito, muito bem. Não que não há em outras áreas, mas estou dando só um exemplo, né? O melancólico, como eu falei, ele é o cara do escritório, é o cara que faz muito bem essas tarefas assim, burocráticas. Ele pode ser servidor público, porque ele não tem necessidade de ficar trocando de emprego. A hora que ele achar uma coisa, se ele gostou, ele está bem, ele está em paz. Eu dei aula para um russo uma vez, aqui no Brasil, para aprender português, e aí ele disse para mim, eu não sei como é que eu reajo quando as pessoas me
convidam lá no emprego para almoçar com elas. Aí eu disse, você diz muito obrigado, não posso, ou então vamos lá, bora. Ele começou a rir e disse, sabe por quê? Porque lá em Moscou, onde que eu trabalhava, teve uma vez que eu fiquei realmente 3 semanas sem não ver ninguém no escritório. Eu chegava, fazia meu trabalho, 8 horas, saía, fechava tudo, ia para casa, sem dar papo para ninguém por 3 semanas. Eu perguntei, como é que você se sentia nisso? Ele disse, bem. A gente ia ficar louca, né? Não. Aí eu olhei para ele e disse, cara, 3 semanas é demais, eu acho que eu conseguiria uns 5 dias, mas 3, eu acho que, né? Mas é essa coisa, a pessoa ela consegue, entendeu? Ela não precisa de, ela só tem uma tarefa. Já estava dentro, né? Estimular o... Não, e se ela tiver gente ao redor, aí ela não se sente bem, ela não rende, ela não consegue. E a frustração desse cara era exatamente isso. Ele disse, eu tenho que descer até na hora do almoço, que eu como sozinho, geralmente eu tenho que descer e estar com pessoas. E elas vão ficar falando, eu tenho que comer aquela comida, e eles vão ficar perguntando um monte de coisa para mim, sendo que eu quero só comer. Eu disse, aham. Ele entrou quase numa depressão, porque ele teria que, na hora do almoço, inclusive, estar com pessoas. Meu cunhado, né, casado também com uma Daniela Corp, ele é dramático, né? E ele é o cabeção da TI. Uhum. E eles passaram uma temporada no outro ano aqui em casa, e eu tava grávida do Samuel, e era assim, ele acordava antes do que eu, pra ele poder trabalhar no fuso da Holanda. E eu só, sabe, tomava o susto, ele tava em cantos diferentes da casa, assim, sabe? Ele tava em cantos diferentes, ele acordando num silêncio maior, assim, sabe? Tomando um cafezinho, escolhendo fazer. Coisa sem sombras. Não estava buscando. Eu, quando faço isso, é para achar o melhor Wi-Fi, né? Mas... Não tá nem ouvindo nada, o cara só não resolve ninguém. Porque é a concentração, né? Então, e aí de novo, se você parar para pensar na igreja, tem lugar para os 4. É só uma questão de você não colocar a pessoa certa no lugar errado. Que geralmente é o que acontece. A gente olha assim e diz, não, o cara que fala bastante, ele pode estar fazendo isso, fazendo aquilo, tanto. Às vezes não. Às vezes ele não tem constância, sabe? Então tem que medir muita situação. Ok? Ok, então semana que vem a gente vai estudar o Abraão, tá bom?